eu peguei um empreendimento de geração de energia eólica e analisei diversas situações em que um produtor no Brasil ele poderia estar envolvido. Então ele poderia comercializar sua energia sendo contratado através de um leilão ou num ambiente de comercialização livre, ou também ele poderia participar do mecanismo de desenvolvimento limpo do protocolo de Kyoto, em que ele poderia comercializar os chamados créditos de carbono, o que daria uma receita aí adicional para ele. E também tem questões aí referente à tributação, como que os fluxos de caixa dele poderiam ser tributados. Então envolve diversas situações aí de ambiente de comercialização, possibilidades de receita adicional, entendeu? Esses impactos aí de como que de diferentes regimes de tributação pode favorecer ou não o produtor na hora de aplicar investimento. E na apresentação, como antes de entrar na parte de análise de investimento, eu entrei num contexto histórico sobre o setor de energia renovável, avaliei aí quais tipos de políticas existem para o setor, qual é o status do Brasil em relação a isso, né? Então tem inicialmente a parte teórica, que vai estudar basicamente o setor de energia renovável, e no segundo momento vai ser a nossa análise de investimento. E eu vou chegar até a mostrar um pouco da planilha para vocês, como que aquela simulação de Monte Carlo através do Cristal Ball contribuiu para alcançar os resultados aí do trabalho de mestrado. Tá? Então nessa parte mais teórica, eu inicio com um contexto histórico, né, sobre como as fontes de energia renovável passaram aí a se tornar mais discutidas, né, como que se passou, o que tornou mais interessante discutir e desenvolver aí o uso de fontes de energia renovável. E o primeiro grande acontecimento aí que favorece, que gera essa discussão, é a crise do petróleo que ocorre nas décadas de 60 e 70. Então, nesse período, ocorre um temor muito grande sobre a possibilidade de escassez do petróleo em décadas futuras, e aí inicia uma grande discussão sobre a necessidade de desenvolver outras fontes de energia. Além disso, aí começam a crescer correntes ambientalistas, com preocupação com a geração de gases estufas, né? Existe o fato de muitos países, aí, principalmente países emergentes, que dependem de importação de combustíveis fósseis, né? E isso acaba aí trazendo grandes prejuízos econômicos para esses países. Eles dependendo muito desse tipo de combustíveis, desse tipo de fonte de geração de energia, eles acabam deixando de aproveitar outras fontes que poderiam ser futuramente mais baratas para eles também. Inicialmente, né, no primeiro momento em que se começam essas discussões, tanto as fontes de energia renováveis quanto a fonte de energia nuclear, elas passam a chamar a atenção da sociedade em geral, né? Só que em relação à energia nuclear, na década de 80, ocorre a catástrofe da usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia, que foi uma catástrofe que a maioria creio que deve conhecer, que gerou aí prejuízos grandes até hoje para aquela região. Enfim, foi um acidente extremamente nocivo para aquela população. E até hoje, aí, em anos recentes, tem ocorrido alguns acidentes em usinas nucleares, como a usina de Fukushima, algumas usinas no Canadá recentemente passaram por esse tipo de acidente. E devido a isso, a fonte nuclear ela passou a ser muito questionada. E isso abriu um espaço maior para a importância de se promover as fontes de energia renovável, porque as fontes de energia renovável sim é que poderiam aí ser a grande alternativa para amenizar a dependência de combustíveis fósseis. E aí em diante, diversos países aí começam a assinar acordos políticos, né, acordos voluntários, em conferências, enfim, colocam em suas agendas aí metas de geração, eles vêm se comprometendo aí de uma maneira intensa, cada vez mais, para inserir as fontes de energia renovável nas suas matrizes energéticas, né? E com isso eles também vêm adotando políticas, estratégias para alcançar essas metas. E por que eles vêm adotando estratégias para esse setor? Porque é um setor, como a maioria já deve imaginar, ele não é competitivo frente às fontes convencionais. Então, por exemplo, a geração a carvão, por exemplo, diversas fontes aí poluentes, elas são mais baratas hoje do que as fontes de energia renovável. Então existe a necessidade de um primeiro momento para você formar um crescimento nesse setor e você reduzir o custo da tecnologia para ela poder se tornar competitiva a longo prazo e também para você atrair potenciais investidores nesse mercado. Já é um mercado que por si só, por ele não ser tão competitivo quanto outras fontes, ele já oferece um certo risco ao produtor, então existe a necessidade de você
criar um ambiente que diminua riscos para esse produtor e ofereça uma certa rentabilidade, um certo retorno razoável para atrair esses potenciais produtores. Então esse é o papel aí dessas políticas de incentivo. Tá? E elas têm sido aplicadas aí em diversos países de acordo com o contexto político e econômico deles. O Brasil tem um contexto econômico, a Argentina tem outro, os países europeus tem outro, cada um vem aplicando as estratégias conforme o seu contexto, conforme o seu cenário político e econômico. Em termos aí de publicações aí na área acadêmica, o tema vem crescendo, a relevância do tema INEL do Arnold Policy, que é políticas do setor de energia renovável, vem se tornando cada vez mais interessante o tema, porque muitos países em desenvolvimento, países emergentes, têm aplicado esse tipo de política. Esses países emergentes, conforme é possível notar nesse gráfico, eles tendem a liderar o crescimento da demanda energética mundial. E com isso, torna-se interessante para eles, e eles são cobrados também para ter uma geração mais sustentável, ter uma maior parcela de fontes de energia renovável em suas matrizes, e com isso eles vêm adotando gradativamente políticas e artigos, aí, trabalhos referentes a esse tema. É aplicado em países em desenvolvimento, em países emergentes, tem crescido também na literatura. No meu trabalho, o que eu realizo? Né? Eu procuro analisar do ponto de vista do produtor de energia eólica, né, o impacto econômico dos mecanismos de incentivo no Brasil, né, no caso seria um ambiente regulado, de contratação regulada, nos retornos e riscos dos investimentos. Também vai entrar a questão da comercialização de crédito de carbono, que não deixa de ser uma estratégia de incentivo. E para alcançar esse objetivo geral, alguns objetivos específicos também estão presentes no trabalho. Então a questão de o produtor poder estar inserido em diferentes regimes de tributação são analisados, né? E também a questão de incorporar as incertezas de geração de energia e a exposição do investidor no mercado de curto prazo. Né? Porque como bem vocês que são da área de energia elétrica, né, vocês sabem que existe a exposição ao PLD. Então, se o produtor ele gera abaixo da garantia física dele, ele tem que pagar ali por isso, né, exposto ao PLD. Se ele gera acima, ele também poderia obter ganhos. Então, simulando a geração mensal aí de energia da usina, a gente consegue captar o quanto ele gerou, compara com o que ele deveria ter gerado e calcula essa exposição no mercado de curto prazo. A simulação de Monte Carlo, eu vou mostrar depois na planilha para vocês, ela permite esse recurso, ela permite essa aplicação. E no meu caso eu analisei 8 cenários, né? Tanto de comercialização no ambiente regulado quanto no ambiente livre, com essas diferentes situações de regime de tributação, tanto pelo lucro real quanto pelo lucro presumido, que é outra maneira de se calcular o imposto de renda. Né? Essa que nós vimos no caso da usina solar seria um regime de tributação por lucro real, mas tem outras maneiras, no caso, dependendo da receita que o produtor aí obtém, ele pode estar exposto a outro regime de tributação, isso também foi considerado. Então a gente fez a modelagem de 8 cenários aí, de fluxo de caixa e aplicou a simulação de Monte Carlo tanto nas variáveis mais sensíveis em relação para os resultados de VPL, as variáveis financeiras. Conforme vocês viram na aula passada, o professor Edson aplicou a simulação de Monte Carlo com distribuição de probabilidade no preço, no investimento. Né? No meu caso eu fiz isso também, e também simulando a geração de energia da usina e simulando aí quanto que poderia estar o preço do PLD em cada mês e iria calcular a exposição no mercado de curto prazo. Tá? Então, já entrando ainda continuando já numa parte teórica, ainda antes de chegar na parte de análise de investimento, o que ocorre no setor de energia renovável, na maioria dos países, as fontes que têm sido incentivadas são a eólica, a solar, a biomassa, as pequenas centrais hidrelétricas, e em menor escala as fontes geotérmicas e maremotriz, que são fontes aí com uma perspectiva de crescimento num prazo maior que essas anteriores. Né? São fontes ainda que ainda não têm uma participação tão relevante nas matrizes energéticas aí de diversos países. E as principais estratégias de longo prazo, que em diversos locais têm sido aplicadas para incentivar o setor, são as feed-in tariffs, que na tradução seriam tarifas prêmio, as cotas e os leilões. Né? O que seriam as feed-in tariffs? As feed-in tariffs ocorrem um mecanismo em que o produtor ele já tem a garantia de que a energia dele produzida vai ser comprada. Né? Então ele já tem a garantia de compra para um distribuidor ou para um outro agente,
já com uma remuneração conhecida no longo prazo. O sistema de cota, o governo ele apenas estabelece uma meta de quanto que deve ser gerado e cada agente ele tem a obrigação de reduzir as suas emissões aí de gás estufa. Os produtores mais eficientes eles podem comercializar créditos de carbono, né? Que no fato de eles evitarem mais emissões, eles podem comercializar para os menos eficientes. E é jogado mais ou menos para esses produtores o objetivo de alcançar essa cota. Os leilões é você inserir em leilões, em certames, projetos de energia renovável para serem para os produtores darem lance e aí contratar os projetos, geralmente os de menor preço, né? Os que são ofertados pelo menor preço de venda de energia. E também existe um sistema chamado Net Metering, que foge um pouco do escopo da dissertação, mas que gerou um artigo para nós aí do nosso trabalho. Foi gerado um artigo analisando essa questão, que envolve a geração residencial, incentivo para a geração em pequena escala, em residências, em pequenos estabelecimentos comerciais, em que o produtor ele pode aí vender a energia excedente que ele produziu para a rede, enfim. É um programa mais ligado para a geração de pequena escala. E nesse gráfico que eu coloquei sobre a evolução das políticas aí no período de 2010 a 2012, eu apenas ilustrei ele para mostrar que a política que tem sido mais aplicada é a de feed-in tariff. Ela tem sido mais aí utilizada em países do mundo inteiro. E por que essa política que tem sido a mais utilizada, a chamada mais atenção, né? Então, inicialmente, nos primeiros artigos acadêmicos sobre o tema, se comparavam muito os feed-in tariffs e as cotas, que eram os sistemas mais antigos para incentivar o setor. E as conclusões desses trabalhos levaram que os países que adotaram o feed-in tariff tiveram maior sucesso para inserir fontes de energia renovável em suas matrizes energéticas. Isso se deve a algumas características peculiares desse tipo de política, né? Um é a remuneração fixa, né, na contratação da energia produzida. O produtor ele já conhece a receita que ele vai receber num contrato em longo prazo, porque os contratos são firmados a longo prazo. Existe a questão também que num sistema de feed-in tariff, o governo recebe os projetos, eles também avaliam qual desses projetos é o mais fácil de ser conectado à rede elétrica. Então, a facilidade de conexão à rede elétrica também é considerada. Fora o fato de os custos transacionais desse sistema ser menor, devido aos contratos deles serem mais padronizados. Enfim, tem uma série de vantagens que oferecem maior segurança ao produtor. E no trabalho eu coloquei alguns exemplos de aplicação dessas políticas. Tem alguns bem-sucedidos, muito bem-sucedidos, que são os países aí que referências no setor. Um é a Alemanha, que adotou a política com grande sucesso, né? Gerou muitos bons resultados aí no país, criou-se realmente um setor forte no mercado de energia renovável na Alemanha, né? É uma indústria que vem gerando muitos empregos no país. Na Espanha também foi obtidos bons resultados, né? A matriz energética espanhola hoje tem uma grande aí parcela de fontes de energia renovável, mas o programa lá foi suspenso em 2012 por causa de uma crise econômica que teve no país. Isso gerou uma dificuldade de manter o programa. E no estado canadense de Ontário, né, isso é uma política já aplicada no âmbito estadual, nem nacional. Também foi aplicado um programa de feed-in tariff, só que não foi tão bem sucedido como os dois casos anteriores, porque o que aconteceu? Nesse local foi oferecido um patamar de remuneração para os produtores de energia renovável muito acima do necessário para os projetos desses produtores se tornarem viáveis. Isso acabou repassando um grande custo para as distribuidoras que teriam que contratar esses projetos e, consequentemente, para o consumidor final, que consome as energias dessa distribuidora. E isso gerou uma insatisfação, o programa foi questionado por gerar um custo aí social elevado para a região. Ele vem passando por discussões, né, por reformas, para poder ser mais adequado. Né? Existe também alguns países que recebem fundos globais para apoiar essas feed-in tariffs, né? Justamente pela essa dificuldade aí, às vezes, de você não ter essa insatisfação popular, às vezes por ter que pagar, isso gera um aumento aí no custo da energia elétrica para o consumidor final. Então, alguns países têm recebido apoio de ONGs, de bancos internacionais, até de países doadores,
para poder manter esse tipo de programa. E outros que não têm conseguido, aí, devido à instabilidade, ambiente instável, né, barreiras legislativas, essa questão das restrições financeiras para o consumidor final, eles aplicam os leilões, que é um sistema que ele mantém uma importante propriedade das feed-in tariffs, que é manter a remuneração fixa a longo prazo para o produtor. Só que existe diferença em como é definida essa remuneração, né? Primeiro porque ela não é, aí o governo não recebe o projeto e define a tarifa, né? Ocorre que os produtores no ambiente, ali no leilão, eles concorrem entre si para ofertar um menor preço de energia, e esse menor, geralmente o projeto que oferece o menor preço aí de venda é contratado. Isso reduz o problema de assimetria de informações para evitar com que você ofereça um preço muito maior para o produtor de energia renovável do que ele deveria receber para ser viável. Então, isso aí ajuda ao programa se tornar muito custoso para a sociedade. Mas os leilões também têm seus problemas, né? Porque os critérios regulatórios para cada certame eles podem ser variados, os contratos podem ser muito diferentes de acordo com cada leilão, né? Como a escolha é definida pelo critério do menor preço, também fica às vezes abandonada a facilidade de conexão de empreendimento à rede elétrica. Então, alguns projetos são contratados e têm dificuldade de ser conectado à rede elétrica, ficam parados, sofrem um longo atraso para entrar em operação. Então, os leilões também sofrem esse questionamento. E o Brasil ele está intimamente ligado tanto com o regime de feed-in tariff quanto dos leilões, né? O que ocorre é que até 2001 o Brasil ele não tinha estratégias aí bem sucedidas para o setor de energia renovável. Mas a partir de 2002, com a criação do programa de incentivo a fontes alternativas, o PROINF, que apoiou as fontes eólicas, as pequenas centrais hidrelétricas e projetos de geração a partir da biomassa, ele passou aí a realmente ter um marco aí no setor de um programa que incentivasse mesmo esse tipo de empreendimento. Então, numa primeira etapa, né, que eles chamam a primeira fase do PROINF, os projetos são contratados aí num regime de semelhante às feed-in tariffs, né? Então, definindo uma tarifa para cada fonte e se selecionam projetos até uma certa quantidade de megawatts, que são contratados vários projetos, até atingir aquela quantidade de megawatts. Mas, com o passar dos anos, até aproximadamente 2009, é que se contrata aí mais intensamente nesse mecanismo. Em 2009, com a entrada da fonte eólica em leilões, gradativamente tem se contratado esse projeto de geração de energia renovável em leilões. Então, a gente tem dois momentos. Hoje em dia a gente já praticamente nem vê aí projetos sendo contratados através de feed-in tariff, são mais adotados os leilões. E nos dois momentos, existe o apoio das linhas de financiamento do BNDES. O BNDES ele oferece aí condições especiais de financiamento para produtores de energia renovável. Isso também vai entrar na nossa análise financeira. E o que a gente nota aí ao longo desse um pouco mais de uma década de experiência brasileira no setor de energia renovável, com políticas para o setor de energia renovável, é que a energia eólica que tem um crescimento significativo, porque até 2001 ela tinha uma participação praticamente irrisória na matriz energética brasileira. E hoje, a mês, ela vem crescendo em parcela, contribuindo, né, na geração de energia. E justamente esse foi o motivo que foi escolhido o empreendimento de geração de energia eólica para ser objeto de estudo do trabalho. Então, já entrando aqui na questão da análise do investimento, na literatura tem diversos autores que utilizam as técnicas de análise do investimento para analisar o impacto desse tipo de política em alguns países. Então, alguns dão foco nas feed-in tariffs, outros dão foco mais na questão de comercialização de crédito de carbono, na importância do mecanismo de desenvolvimento limpo para dar essa oportunidade para o produtor, e outros vêm apenas abordando a questão do uso da simulação de Monte Carlo para simular as incertezas de geração de energia. Então eles pegam as incertezas de vento, do comportamento de aerogeradores e simulam aí os resultados de valor presente livre. Nesse trabalho a gente procurou pegar um pouco disso tudo, né? Então a gente procurou analisar a situação do produtor no ambiente regulado, no ambiente livre, nas duas situações, diante de duas possibilidades de regime de tributação, e nos dois ambientes e nas duas possibilidades de regime de tributação, analisando a possibilidade de ele participar ou não do mecanismo de desenvolvimento limpo que possibilita ele comercializar os créditos de carbono.
Nesses fluxos de caixa a gente desconsiderou aí um valor de inflação recomendado por uma nota técnica da ANEEL em 2015, que é uma nota que faz recomendações para análise de investimento no setor elétrico, né? Os horizontes de planejamento, que é aquela vida útil que vocês viram na questão da usina solar, é de 20 anos, porque no contrato no ambiente regulado, geralmente para esses entendimentos de energia eólica são de 20 anos, então a gente igualou para todas as análises esse horizonte de planejamento. Só que no ambiente de comercialização livre nós temos uma limitação, porque no ambiente livre ele pode comercializar energia com diversas escalas de contrato, é um ambiente muito flexível, né? E a gente considerou que o produtor ele só fecharia contratos no período de um ano ao longo desses 20 anos, né? Para a gente simular as diferenças basicamente de um ambiente para o outro. Essa foi a intenção. E a gente adotou apenas o critério do valor presente líquido na nossa análise pela facilidade de trabalhar com esse critério na simulação de Monte Carlo. Tá? Então, em relação às características do projeto, ele estaria localizado aí no sul da Bahia, que é uma região que tem recebido aí diversos complexos eólicos, uma região com boa potencial de vento, né? Uma velocidade média aí de ventos de 8,5 metros por segundo. O projeto aí ele teria uma potência instalada de 30 megawatts, com a sua garantia física assegurada, sendo 13 megawatts multiplicado pelas 8.760 horas, que é a hora de funcionamento da usina, ou seja, a usina não para de funcionar em nenhum momento do dia, ao longo de um ano, ela funciona diretamente, está lá produzindo energia. E também consideramos as perdas aí em linha de transmissão, o fator de disponibilidade, para calcular a nossa garantia de energia, garantia física aí assegurada. Em relação às variáveis de entrada no nosso análise de investimento, o produtor de energia eólica, quando ele vai construir a usina, ele tem que comprar aerogeradores, realizar obras civis no local, conectar o projeto à rede elétrica e também ele tem gastos pré-operacionais com o projeto, né, do terreno e gastos administrativos aí, que são referentes a esses gastos pré-operacionais. Dentre as possibilidades de receita, tem aquela receita de venda de energia, né? Tem os possíveis ganhos aí com a liquidação de diferença nos meses em que ele gerar acima do que ele se comprometeu no contrato, né, fornecer de energia, e no caso de participar do mecanismo de desenvolvimento limpo, ele poderia vender crédito de carbono e ter uma receita adicional também. Temos aqueles impostos proporcionais a receitas que vocês viram no exercício, que é o PIS e COFINS, e também o imposto de renda e a contribuição social que vocês acabaram de ver. Foi calculado também a depreciação para variar o abatimento no cálculo do imposto de renda, né, que seria 5% do investimento da usina, menos os gastos operacionais, que seriam aí, passariam por um diferimento de 20% do valor referente a esses gastos. Isso tudo baseado no manual de empreendimento para esse tipo de projeto. Tá? E ainda tem os custos com arrendamento, operação e manutenção, e aí possibilidade de custo com a liquidação de diferença, no caso de ele gerar abaixo do que ele se comprometeu no contrato em cada mês. Também tem despesas com seguros da usina, despesas gerais e administrativas e a despesa de taxa de registro no MDL. Né? Então o produtor ele participa aí do MDL ao longo de 10 anos, que é o prazo de participação. Ao longo desses 10 anos ele pode obter as receitas, né, com venda de crédito de carbono, mas ele tem que pagar uma taxa para participar ali. Seria uma taxa que é cobrada também ao longo desses 10 anos. Tem os encargos setoriais, que é a taxa ANEEL, a taxa paga ao ONS, a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e também a tarifa no uso de sistema de transmissão, que nesse caso o projeto já estaria ligado ao sistema de transmissão, não seria um sistema de distribuição. E a gente, nesse caso, a gente estimou um valor terminal para o projeto, né? Porque ao final dos 20 anos, o produtor ele pode renovar o contrato, ou vender a usina, enfim, e a gente estimou um valor final ali, fez uma estimação do quanto ele poderia ter aí, no caso de ele vender ou parar o projeto. Tá? E em relação ao financiamento, 70% aí foi considerado de financiamento, né, de presença de financiamento, 70% de investimento financiado pelo BNDES, que é o máximo atualmente que o BNDES financia para empreendimentos eólicos. Tá? Então as condições consideradas foram as vigentes para o ano de 2015, e nós calculamos aí a taxa de juros, já descontando também a inflação. Todo o fluxo de caixa a gente fez o desconto da inflação recomendada pela nota técnica da ANEEL. Então, foram estruturados todas as variáveis aí de entrada por receitas, né?
as saídas de caixa com impostos, aqueles custos, igualzinhos vocês viram no exercício ao longo dos 20 anos. E eu calculei o saldo final dos fluxos de caixa ao longo desses 20 anos. Descontei para a data presente também para uma taxa mínima de atratividade que eu calculei. Que eu calculei através de um modelo chamado WACC. Então eu peguei uma equação, um modelo que é utilizado na área de finanças, que se chama WACC, e aí eu obtive a minha taxa mínima de atratividade. Certo? Feito isso então, o primeiro passo realizado foi aquela análise determinística, que é o cálculo do VPL que vocês acabaram de fazer, no exemplo da usina solar que vocês fizeram em casa. Tá? Então esse foi o primeiro passo, calcular a análise determinística de valor presente líquido. Nessa etapa, ainda não existem diferenças aí significativas em relação aos ambientes de comercialização, porque eu não considero as incertezas. Eu não realizei a simulação ainda. Então não tem incerteza em relação a preço, não tem a questão ainda das incertezas de geração de energia entrando. Então não tem muita diferença aí, a gente pega apenas valores, sem considerar possibilidades de variação nessas entradas de fluxo de caixa, então as diferenças de resultado vão ser apenas devido à presença de financiamento ou não, devido à diferença de regime de tributação que o produtor está exposto, e também devido aí à possibilidade de comercializar ou não os créditos de carbono. São essas as diferenças nessa etapa. Aí sim eu realizo uma chamada análise de sensibilidade, em que vai me ajudar a identificar as variáveis mais sensíveis, que são causam mais impactos, cuja variação causa mais impacto no meu resultado de valor presente líquido. Então, por exemplo, eu pego o preço da energia e vejo a variação dele. Pego o valor da TUST, faço uma variação e vejo quanto isso vai causar de mudança no valor do VPL. Faço testes. Pego cada valorzinho ali de preço, de velocidade de vento, enfim, todas as variáveis aí relacionadas ao projeto, vario elas no intervalo e calculo e vejo qual delas é mais sensível, qual delas modifica mais o resultado de valor presente líquido. Através dessa análise é que eu seleciono as que causam mais variação nos resultados do VPL e aí sim aplico a simulação de Monte Carlo. Tá? E aplico também a simulação de Monte Carlo em relação ao preço do PLD e em relação à velocidade do vento também, que vai contribuir para a simulação de geração mensal da usina. Tá? E depois aplico uma técnica chamada velha de risco, que vai me ajudar a analisar o pior cenário esperado do produtor. Então, a maior perda que ele pode ter no intervalo de confiança de 95% aí na estatística. Tá? No primeiro momento, eu imagino que deve estar muito confuso. Então, eu vou explicar o que eu fiz em relação às incertezas de geração, como que eu simulei aí a geração de energia da usina. Então vamos lá, ao longo desses 20 anos, você tem cada mês, cada ano você tem um comportamento do vento em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, enfim. O perfil do vento é diferente em cada mês. Então o que eu fiz? Peguei cada mês, verifiquei a velocidade média do vento a cada mês, calculei aí os parâmetros da distribuição que eu adotei para a velocidade de vento, que vai me ajudar a calcular a geração de energia, e apliquei a incerteza na velocidade de vento, que está aqui presente para o cálculo da nossa energia potencial eólica. Tá? Então, temos aqui a energia potencial eólica, a forma da energia, o cálculo da energia potencial eólica, e aqui a gente tem a velocidade de vento. É ela que vai ser a que vai conter a incerteza para a nossa geração. Então eu aplico essa fórmula para cada mês, ao longo desses 20 anos, considerando já o comportamento sazonal em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em todos os meses, e vou simulando ali a simulação de Monte Carlo, vai contribuir para simular quanto a usina vai gerando. Se ela gerou abaixo do que o produtor se comprometeu a fornecer no contrato, ele paga aí a diferença no PLD, no qual vai conter a incerteza também, vai ter uma distribuição de probabilidade para o valor do PLD. Se ele gera acima, naquele mês, ele também tem ganhos com o PLD. Tudo vem contendo aí a distribuição de probabilidade. Tá? Por isso que a gente vai incorporando o termo incorporar incerteza de geração. Porque isso vai contribuir para a gente calcular aí o quanto o produtor pode possuir de perda, talvez, se ele for muito exposto aí no mercado de curto prazo. Tá? Essa equação que eu coloquei aqui é porque na forma da energia potencial eólica tem uma correlação entre a velocidade do vento e o coeficiente de potência do aerogerador. Então, essa equação, o que ela me permite?